Querido Pai, nós queremos nesse momento suplicar a Tua graça, suplicar o perdão, suplicar, Senhor, que Deus possa atender as nossas necessidades, e queremos suplicar, Senhor, uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E também, Senhor, nesse momento queremos entregar a nossa vida completamente nas mãos de Deus. E que a Tua palavra possa servir como guia, como orientação para a nossa vida. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela tem muitas histórias. E dessas muitas histórias, existe uma história que retrata muito o amor, o cuidado e a maneira como Deus se relaciona com o pecado, mas também com o pecador. E essa história é a história de Davi com Absalão. E antes de considerar essa história, eu quero apresentar para vocês pelo menos alguns paralelos que têm essa proximidade de Davi com Jesus Cristo. Porque Davi, ele é um rei messiânico, ele é um profeta. Vejam só, Davi nasceu em Belém. Jesus também nasceu em Belém. O rei Saul tentou matar a Davi antes dele se tornar rei. E o rei Herodes tentou tirar a vida de Jesus porque ficou sabendo que ele seria o rei dos judeus. Jesus entrou em Jerusalém e Jesus foi aclamado rei. Davi, ele também entra em Jerusalém e ele também é aclamado rei. Davi começou o seu reinado com 30 anos de idade. Jesus Cristo começou o seu ministério com 30 anos. Davi, ele foi traído pelo seu filho Absalão, que comia à sua mesa. Jesus Cristo, ele foi traído por Judas, o qual ele chamava de filho, que também participava da mesa ao lado de Jesus. E além dessas possíveis identificação de Jesus e Davi, se você olhar, Davi escreveu muitos salmos, mas Davi escreveu vários salmos que são chamados salmos messiânicos. Por exemplo, o Salmo 16, no versículo 10, fala da ressurreição. O Salmo 22 fala do momento em que Jesus seria crucificado, e ali existe aquela expressão que Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aí no livro de Salmos. O Salmo, por exemplo, 41, versículo 1, fala de que Jesus, o Messias, seria traído. No Salmos 34, no versículo 20, diz que os ossos de Jesus não seriam quebrados. Para você que está me acompanhando nessa mensagem, percebe que existe muita relação entre Jesus e Davi. Davi é esse rei messiânico, mas a história da vida de Davi, ela tem muitos detalhes que apresenta o papel do Messias. E para mim, a história que mais identifica o amor de Deus é o drama que Davi viveu com seu filho Absalão. Absalão recebeu esse nome porque ele nasceu em um momento em que Davi ansiava por paz. Por isso ele recebe este nome. Davi também está vivendo na cidade da paz, tendo o sonho de construir o templo. E tudo o que ele queria era um filho que fosse o príncipe da paz, que realizasse esse sonho. Todavia, a história diz que Davi tinha um filho chamado Amon. E Amon olhou para sua irmã, chamada Tamar,
não com um olhar fraterno, mas com um olhar sensual. E ele então praticou o incesto. Davi, naquele momento, não agiu como deveria realmente ter agido, com justiça. E ele foi negligente, foi permissivo. E o povo esqueceu. Davi também fez de conta que nada havia acontecido na corte, mas Absalão não havia esquecido. E durante 2 anos, Absalão, ele maquinou, até que ele criou uma estratégia. Convidou todos os irmãos para uma festa, a festa da tosquia, e na tenda de Amon ele colocou bebida alcoólica. E nesse momento, Amon chega da caça, cansado, e o cansaço, combinado com bebida, fez com que Absalão entrasse na tenda e tirasse a vida de Amon facilmente. E diante dessa história, diante desse episódio onde Absalão tira a vida do irmão, Davi também não agiu como deveria ter reagido. Absalão é enviado para o exílio. E lá no exílio, ele permanece um bom tempo. E ele foi parar na casa do avô ou da pessoa errada. O avô que não gostava e não apreciava Davi. E durante todo esse tempo de exílio, Absalão só queria uma coisa: voltar para o palácio. Mas Davi estava ali relutante com essa possibilidade. Até que Davi recebe um recado. E eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia. E você então vá agora para o livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 14, e o versículo 14. Esse texto é impressionante, porque mostra claramente que lá naquela época as pessoas já tinham noção e conhecimento do plano da redenção. Veja o que está escrito aqui em 2 Samuel, capítulo 14 e o versículo 14. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Nesse momento, Davi entendeu, através do seu servo Joabe, que ele deveria estabelecer um plano e deveria novamente buscar Absalão. E foi isso que ele fez. Ele buscou o Absalão do exílio. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação da nossa mensagem. Sabe, todos nós somos pecadores. E nós fracassamos na nossa caminhada cristã. Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão e Eva no paraíso, eles perderam o paraíso, pecaram, se rebelaram contra Deus. E diante desse pecado, Deus poderia simplesmente executar a justiça, dizer: o salário do pecado é a morte, pronto. Mas Deus, Ele permite que os seus filhos sejam expulsos do jardim, vão viver de uma forma, em um exílio. Mas através de Jesus Cristo, Deus elabora um plano para novamente resgatar a humanidade. E é justamente isso que Davi entendeu. Davi entendeu que o seu filho agiu de maneira rebelde, agiu praticando a justiça com as suas próprias mãos, trouxe uma situação bem de conflito dentro da família. Mas nesse momento, Davi entende que ele precisa agir com misericórdia e ele traz novamente o seu filho para viver em Jerusalém. E essa história, queridos, ela nos revela que Absalão, ele foi para o palácio. E diante do palácio do rei, diante da cidade de Jerusalém, Absalão agora, ele se comporta não com um filho agradecido, não com um filho que reconhece o seu erro, não com um filho que poderia dizer assim: olha, o pai me perdoou, o pai está me dando mais uma chance. Mas Absalão
ele age com rebeldia. E o que é a rebeldia? A rebeldia é diferente. Quando eu olho para o meu filho Miguel e para minha filha Anne, em algum momento eles erram, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a gente tem que orientar e dizer, olha, esse é o caminho. Mas existe alguns momentos na nossa relação de pai e filho dentro de casa, que eu olho para o meu filho e para a minha filha, e eu vejo uma atitude de rebeldia. Sabe o que é rebeldia? É quando você sabe o que deveria fazer, compreende o que deveria ser feito, mas você age contrário a tudo aquilo que você conhece. Absalão estava agindo assim. Absalão, ele se colocava na porta da cidade. E agora então, os moradores, os líderes iam até Davi, conversavam com Davi. Davi não estava vivendo um momento muito bom, e as pessoas voltavam decepcionados com algumas decisões de Davi. Como acontece em qualquer liderança, vai haver pessoas insatisfeitas. E as pessoas insatisfeitas que retornavam, que se colocavam na porta da cidade, nesse momento Absalão se aproximava dessas pessoas e ele agia de maneira personalizada. Imagine agora Absalão com esse porte, um porte atlético. A Bíblia diz que Absalão era bonito. Absalão, ele untava os seus cabelos com um creme misturado com ouro. E Absalão tinha ali uma postura de príncipe que realmente as pessoas admiravam. E Absalão fazia mais. Além de se identificar com as pessoas e dizer assim, olha, se eu fosse o rei, eu poderia agir assim, eu agiria dessa forma, o meu pai não está sendo feliz aqui e aqui. E Absalão, além de fazer isso, Absalão ainda, ele beijava as pessoas. A Bíblia diz que Satanás também trabalha assim. A Bíblia diz que Satanás, ele trabalhava pela multiplicação do comércio. É uma palavra que às vezes nós não entendemos, mas ela é bem simples para nós. Sabe aquele vendedor que vai na tua casa, que conhece o teu gosto, que conhece as tuas preferências, que sabe realmente os detalhes a seu respeito e te oferece aquilo que você quer? Satanás, ele trabalha assim, em cima das nossas vaidades. Absalão, ele fazia isso, ele furtava o coração das pessoas. E depois de fazer isso, durante algum tempo, Absalão então reúne várias pessoas, reúne líderes, e ele então se declara rei. E ele forma um exército, orientado por um homem chamado Aitofel, o seu avô. E nesse momento, ele invade Jerusalém. Davi, sabendo disso, Davi então, para não colocar o povo diante de uma situação de conflito, onde muitas pessoas morreriam, Davi, um homem muito sensato, ele abandona o palácio e ele sai de Jerusalém. Davi, ele é seguido por um grupo de pessoas que são fiéis, o seu exército, os sacerdotes, alguns moradores acompanham Davi. Davi vai para o deserto. Você agora pode imaginar o momento em que Davi está saindo de Jerusalém, fugindo do seu filho, que está gerando um golpe de Estado. Esse filho que ele imaginava e pensava, dizendo, olha, ele vai ser o herdeiro do trono, ele é o meu filho que vai gerar a paz. Esse filho está louco para tirar o trono, para assumir a posição do rei e para tirar a vida de Davi. Davi então foge. E Davi vai para o deserto. Ele passa momentos difíceis, de angústias, e que a Bíblia registra isso. Mas Davi, ele é muito esperto.
E Davi, ele tem tempo para preparar e organizar o seu exército. O exército de Davi nunca perdeu uma batalha. Eram homens que sabiam realmente lutar. E foi nessa estratégia que deu novamente a oportunidade de Davi voltar para o palácio. Sabe por quê? Porque Absalão, ele toma posse do palácio. Ele senta no trono do pai. Ele se prostitui com todas as mulheres de Davi. Isso diante de todo o povo. Era uma forma que Absalão estava dizendo assim: agora eu sou o rei, porque eu tenho todas as mulheres do meu pai. Mas Absalão, ele reúne um exército numeroso. Ele forma um exército de homens de todo Israel. E ele vai atrás de Davi. Mas é impressionante. Sabe por quê? Naquele momento em que o filho estabelece um exército e vai atrás do pai, Davi, naquele momento, reúne o seu exército em blocos de 3, grupos de soldados. E para os 3 líderes de cada bloco, ele olha e diz assim: a guerra vai acontecer. Deus vai nos dar a vitória, ela é certa. Mas Davi olha nesse momento para o seu capitão, para Joabe e para os demais e diz assim: tratai brandamente o jovem Absalão. Em outras palavras, Davi, ele diz: eu não vou guerrear, eu não posso lutar contra o meu filho, mas o meu exército vai. E você, meu capitão, tratai brandamente o jovem Absalão. Você já pensou no grande amor que Deus tem por cada um de nós? Esse Deus que age com misericórdia, que nos trata de maneira diferente. Às vezes nós vivemos a nossa vida bem longe de Deus. Nós agimos como esse filho rebelde, guerreando contra o pai, lutando contra o pai. E o pai dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, foi por você. A história bíblica diz que o confronto aconteceu. Eles lutaram, guerrearam, e como o exército de Davi não conhecia a derrota, o exército de Absalão, apesar de ser mais numeroso, ele perdeu a batalha. E diante da perda, Absalão, ele foge. E diante dessa fuga, Absalão, ele fica pendurado entre o céu e a terra, preso possivelmente pelos seus cabelos. E agora então, enquanto ele está ali pendurado, Joabe se aproxima e tira a vida de Absalão. Agora então, nesse momento, a notícia tem que ser enviada para Davi. Davi estava na porta da cidade. Davi estava aguardando notícias. Davi estava ali esperando o mensageiro. E Davi então avista o mensageiro. E quando Davi avista o mensageiro, eu quero convidar você nesse momento para abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 18, no versículo 29. Davi, ele vê o mensageiro. E agora ele conversa com esse primeiro mensageiro. Então, perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Você já pensou nessa pergunta? Ali estava Davi, sentado na porta da cidade, esperando notícia do seu exército. Ele não pergunta como é que está o seu exército, como é que foi a luta, como é que foi a batalha. Ele simplesmente pergunta assim: como está o jovem Absalão? E esse primeiro mensageiro, ele não tem a mensagem. E aí vem um segundo mensageiro,
E se você olhar no texto bíblico, esse segundo mensageiro, no versículo 32 do capítulo 18 de 2 Samuel, a palavra de Deus diz assim: então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Novamente Davi, diante agora do segundo mensageiro, a preocupação de Davi era Absalão. Eu fico impressionado como Deus apresenta essa história para nós. Um rei que está longe de casa, longe do trono, longe de Jerusalém, na porta de um quartel, esperando o resultado da guerra, de um filho que queria tirar a sua vida, e ele pergunta: como é que vai o jovem Absalão? Infelizmente, ele recebe a notícia de que o jovem Absalão estava morto. E eu quero convidar você, para você ler comigo a lamentação, o clamor e o choro de Davi. Capítulo 18 de 2 Samuel e o versículo 33. Eu nunca vi algo tão forte assim. E a palavra de Deus diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Quando eu li essas palavras pela primeira vez, eu imaginei a dor do coração de Davi, o sentimento de perda. Queridos, às vezes nós olhamos para essa história de pecado e nós perguntamos: quando é que ela vai ter fim? A Bíblia revela para nós que a história do pecado, ela vai ter fim. Um dia Deus vai fazer descer do céu a nova Jerusalém. E essa terra onde nós estamos, Deus enviará fogo. E o fogo estará purificando essa terra e eliminando também o pecado. Infelizmente, muitos morrerão nesse dia. E diante da perda de vários filhos, Deus, Ele sente, Ele chora diante dos filhos que vão morrer. Deus, Ele chora diante dos filhos que vão se perder. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nenhum na morte do pecador. Davi, ele chora diante da morte do seu filho. Talvez muita gente nesse momento esteja vivendo longe da casa do Pai. E talvez um dia, Deus, Ele estará gritando: Antônio, Maria, Carla, Marcel. Você já imaginou a dor no coração de Deus ao ver fogo sendo enviado do céu e ao mesmo tempo que purifica a terra, os pecadores estarão ali também morrendo? Deus não tem prazer. E quando Davi recebeu essa notícia de que o seu filho estava morto, Davi, ele para do lado de fora da cidade. Ele recusa a entrar na cidade. Ele não abraça o seu exército. Ele não coloca a sua armadura. Ele não toma a frente como um verdadeiro líder daquele exército. Eu aprendi, querido irmão, que Deus vai sofrer muito pelos filhos que estarão morrendo. Deus vai sofrer muito por aqueles que vão se perder. Mas a alegria de Deus é saber que muitos serão salvos. Quando Davi estava ali em pranto, Joabe olha para Davi e diz assim: Rei, existe um exército que está aí fora, de homens que lutaram bravamente. Nós temos aí
pessoas que morreram, os corpos estão aí. Pessoas que estão sofrendo nesse momento, diante do conflito que aconteceu. Mas, querido rei, nesse momento, esse exército precisa que o rei se levante e que entre na cidade, celebrando a vitória. Naquele momento, Davi entendeu. E Davi agora, ele se ergue, assume a sua posição diante do seu exército. E ele abraça os seus soldados. Ele beija os seus soldados. E ele reúne este grupo de homens. E ele entra na cidade, triunfante, marchando e celebrando a vitória. Porque Deus, ele sofre por aqueles que vão se perder. Deus, ele sofre por filhos que rejeitaram seu amor. Mas a alegria de Deus são os filhos que o reconhecem como Pai, que dão a vida e que são fiéis a Ele. Por isso, querido, nesse momento, eu convido você para fazer parte desse exército de Deus. Desse exército que vai lutar ao lado do Cordeiro. Desse exército que vai abrir mão, quem sabe, dos prazeres deste mundo, mas que vai permanecer leal ao Cordeiro de Deus. A vitória é certa. E se Deus chora por aqueles que vão se perder, a alegria de Deus é a alegria de ver que muitos aceitam esse chamado. E eu convido você a aceitar o chamado de Cristo e a reconhecê-lo como o bom pastor, como filho de Deus, que providenciou um caminho novamente para voltarmos para a cidade de Deus. Deus nos ama e que Deus possa derramar o teu Espírito sobre cada um de nós e que nos torne vencedores e vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero nesse momento convidar aqui o Elmer e eu quero cantar um hino que fala de vitória. Que mensagem impactante, não é verdade? Que mensagem maravilhosa. Quer você nesse momento também celebrar essa vitória que herdaremos em Cristo Jesus? Eu quero cantar e quero convidar você agora e a sua família a todos se unirem nesse canto. Esse cântico de vitória que pode ser o seu cântico, mas principalmente o cântico de um Deus que se alegra, porque você aceitou a vitória em Cristo. Do seu inário é o hino de número 437. E eu quero convidar você e a sua família agora, a quem sabe agora levantar do sofá de onde você está, e erguer esse cântico como sendo o seu cântico, da sua família, e o cântico de Deus se alegrando pela sua vitória em Cristo. Vamos cantar juntos? Ouvida a bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos remidos, e ao fim contrito me prostrei, vitória nele achei. Cante com alegria. Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia.
Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que procura. E o coxo fez andar então, e ao cego lhe deu visão. Orei, clamei, meu mestre, vem, restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Cante! Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, a resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar com alegria. Cante! Vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Que paz e alegria, raiou um novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Eu quero nesse momento novamente orar ao nosso Deus. Primeiramente, Senhor, queremos agradecer. Agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus. Agradecer também, Senhor, que mesmo diante da nossa rebeldia ou das nossas atitudes rebeldes, Deus continua agindo com misericórdia, estendendo a mão, nos convidando novamente para encontrar o caminho em direção ao lar eterno. E é por isso, Senhor, que nós queremos reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos da Tua ajuda. O nosso coração nos trai diariamente. E por mais que a gente queira caminhar no caminho certo, nós somos traídos pelo nosso próprio eu. E muitas vezes nós caminhamos por esses caminhos e às vezes permanecemos por ele. Mas obrigado, Senhor, porque essa história mostra o verdadeiro caráter, o verdadeiro amor de Deus por nós. Deus nos trata de maneira bondosa, nos dando chance, acreditando e nos convidando, dizendo que o grande pensamento e propósito de Deus é que nós sejamos seus filhos, herdeiros dessa promessa e desse céu maravilhoso. Por isso, Senhor, nós suplicamos perdão dos nossos pecados e que nos dê a vitória em Cristo Jesus e que nós possamos ter essa certeza de que ao lado do Cordeiro nós seremos vitoriosos e que jamais devemos abandonar estar ao teu lado. Traga de volta os teus filhos que estão longe e que eles possam entender o grande plano de Deus e o desejo de Deus em salvar. Nós oramos assim porque nós cremos e confiamos em Cristo Jesus. Amém.